Muito obrigado, boa tarde a todos. Agradecer à Tinta da China o convite, agradecer ao Rui também, reconhecer o gosto de estar aqui com o Pedro Mexia. Isto é tudo muito equilibrado, mas já perceberam que as senhoras da Tinta da China sentaram-se todas à direita, não é? Quer dizer, e portanto eu tentei que a Inês viesse para aqui, mas ela disse, não, eu fico daquele lado. E portanto o desequilíbrio é forte nesta mesa, não é? Para início de conversa. Eu só agora é que tive a oportunidade de contactar com o livro, contrariamente ao Pedro Mexia, só agora é que tive a oportunidade de o ler e revejo-me totalmente nas considerações que o Pedro fez. Julgo que é um livro, enquanto ensaio, marca esta tentativa de nos fazer pensar, este esforço de nos fazer pensar, e falo com uma enorme honestidade do ponto de vista da maneira como os argumentos são apresentados. Eu vou dialogar com o livro com 2 ou 3 ideias, em alguns ganchos, eles são idênticos aos ganchos que o Pedro Mexia aqui vos trouxe, mas falo-ei de uma maneira ligeiramente diferente. A primeira para dizer que há um conto, que é um conto do João Guimarães Rosa, que é um conto que eu gosto particularmente. Eu acho que o conto não acaba bem, que o João Guimarães Rosa não conseguiu acabar o conto. Conseguiu desenvolvê-lo, mas não lhe conseguiu dar um final. E isso, se calhar, também é uma metáfora para um ensaio que também ele, num certo sentido, não tem final. E, portanto, um ensaio que está aberto. E o título desse conto do João Guimarães Rosa é A Terceira Margem do Rio. Eu, aliás, adotei este título num texto que escrevi aqui há uns anos atrás. Porque o João Guimarães Rosa considera que a terceira margem do rio, aliás sobre isto o conto, é o próprio rio, não é? E procura assim escapar a margens estáticas, à margem esquerda ou à margem direita do rio, e procura compreender como é que se habita o rio, e de que é feito o rio, de que movimentos, de que fluxos, de que tensões, de que correntes, de que momentos estão nesse rio ao longo dessa terceira margem do rio. Eu considero que o conto do João Guimarães Rosa é, num certo sentido, uma tentativa de escapar a certas dicotomias que muitas vezes caracterizam o nosso pensamento, e obviamente que é perante uma dicotomia que o Rui Tavares nos coloca neste livro sobre esquerda e direita. E falo desde logo na página 20, quando, como aqui o Pedro Mexia já o explicou, traça numa linha, numa única dimensão, uma linha entre esquerda e direita. Mas logo na página 21, na página seguinte, passa da primeira dimensão para a segunda dimensão e introduz um quadrado com 2 outros vetores que já aqui foram definidos. E depois na página 100, quando o livro está prestes a acabar, introduz ainda uma terceira dimensão e transforma a linha primeiro num quadrado e depois num cubo. E quando a transforma num cubo, a dicotomia deixou de ser possível. Isto é, já não há dicotomias num cubo, não é? E as coisas adquirem uma complexidade que obviamente não estão na primeira linha que é traçada no início deste livro. E ao longo do livro eu julgo que o Rui Tavares explica com muita clareza o passado destas ideias, o passado que é presente ainda hoje destas ideias, o passado que é presente e que nos trouxe aqui e que nos dá este ar de família de que o Pedro já aqui falou, recorrendo a um conceito de Wittgenstein, e a partir daí explica mesmo, introduz a ideia de co-ideários, de ideias que nos juntam numa determinada família, e nós não temos que gostar de tudo o que nos junta numa determinada família. Podemos também, em determinados momentos, gostar mais de pessoas de outras famílias do que da nossa própria família e, no entanto, não deixamos de pertencer àquela família. A metáfora do ar de família é uma metáfora muito poderosa na estrutura do livro e é uma metáfora que nos ajuda a pensar e a problematizar o argumento que o Rui Tavares aqui nos traz, sempre com uma enorme elegância, com uma enorme honestidade, e sempre com o esforço de nos confrontar e de nos obrigar a pensar sobre estas matérias. Neste ar de família há 2 argumentos, ou há 2 ideias que para mim e na minha leitura são muito fortes. Uma ideia que o Rui elabora a páginas 41 e 42
que a ideia de uma direita que se organiza mais a partir de um legado do passado e, portanto, a partir de uma ideia, entre aspas, de conservação. Se as coisas são como são por alguma razão. Portanto, a ideia de que há uma estrutura da direita mais centrada sobre isso e um ar de família à esquerda mais centrado sobre a ideia do porvir, a ideia da transformação, a ideia do que pode vir a acontecer, a ideia de como é que se transforma o que já existe. E nesta elaboração ele situa bem, na minha opinião, aquilo que muitas vezes nos junta como esquerda ou como direita nesta familiaridade com um determinado conceito. E depois, mais tarde, cerca de 20 páginas mais tarde, nas páginas 52, 53, recorrendo a um conceito do Norbert Bobbio, elabora sobre a questão das igualdades e das desigualdades. E aqui reencontra-se muitas vezes também, para mim, na minha leitura, obviamente parcial, o que são algumas destas familiaridades entre quem aceita que a desigualdade é inevitável, quem aceita que a desigualdade é não só inevitável, como é até em muitos momentos produtiva, que ela própria pode ter uma dimensão importante para o desenvolvimento das sociedades, e quem considera, à esquerda, que há uma luta a travar pelas igualdades, igualdades certamente numa enorme diversidade de pontos de vista, mas que essa nos define uma determinada familiaridade à esquerda. E nestas duas ideias, entre muitas outras, que o Rui elabora ao longo do livro, se encontram, na minha opinião, duas dimensões deste ar de família que ele nos traz ao longo destas cerca de 100 páginas do livro e falo sempre de uma maneira que provoca com elegância e nos obriga a pensar com ele. E obviamente que o livro termina com um apelo a este debate ou a este diálogo entre pessoas que pensam de maneira diferente. Se há uma coisa que é clara neste livro, é a ideia de que sem o outro e sem os outros, ou sem o outro que pensa de maneira diferente do que nós, a sociedade seria infinitamente mais pobre, infinitamente menos interessante. Tentar bater-nos por um conjunto de ideias e de ideais, no diálogo com os outros, nesta dinâmica do jogo democrático, como o Rui Tavares refere, mas uma dinâmica do jogo democrático que é traduzida numa palavra um pouco mais forte, algumas páginas à frente, que é a deliberação democrática numa sociedade plural. E é em torno do conceito de deliberação, sem verdadeiramente nunca se referir ao Habermas, mas ele está presente quando o conceito de deliberação aparece traduzido e trazido aqui no livro do Rui Tavares, que se define toda a parte final do livro, num subtítulo a que ele dá o nome de O Momento Soberano, e no fundo a ideia de que tem que haver, de uma maneira ou de outra, uma reapropriação da nossa capacidade de decidirmos sobre as nossas vidas. E que estamos a assistir hoje, neste século XXI, que já leva 15 anos, a uma espécie de sensação de que não somos nós a decidir sobre as nossas vidas e que há um momento soberano em diversos planos, mas certamente também num plano internacional e num plano global, e todo o final do livro é atirado nessa dimensão, que marca o debate que hoje nos divide ou nos separa entre a dimensão da esquerda e a dimensão da direita. Eu creio que o livro é muito poderoso a explicar o que nos trouxe até aqui e que é muito poderoso a abrir para uma complexidade de realidades novas que o Rui vai traduzindo, primeiro quando passa da linha para o quadrado, depois quando passa do quadrado para o cubo e quando mesmo no final ensaia a passagem do cubo para o hipercubo, isto é, para uma quarta dimensão, mas logo para recuar, dizendo que se calhar não é precisa, mas na verdade o que se pressente no argumento é que ela é necessária. Isto é, que estamos perante uma complexidade de fenómenos, estamos perante uma complexidade de realidades, onde provavelmente, apesar destas familiaridades que ainda hoje nos são tão importantes para marcarmos o lugar de onde falamos, para marcar o ponto de vista a partir do qual conversamos com os outros, há uma complexidade de realidades que ultrapassa muito esta dimensão dicotómica que por vezes está no debate esquerda-direita.
E é por isso que quase no final do livro ele nos diz que é preciso enriquecer, e estou a citar, o vocabulário aplicado à paisagem ideológica. Isto é, precisamos de um enriquecimento deste vocabulário, precisamos certamente de encontrar novas maneiras de pensar a realidade política, sem nunca ignorar muitas das dimensões que este guia histórico para o século XXI aqui nos traz, mas sem abdicarmos também dessa sensação que hoje em dia nos habita a todos, de que precisamos de introduzir mais complexidade no debate político. Há hoje um conjunto infinito de outras dimensões que não estavam presentes aqui há uns anos e que hoje estão presentes, e que é dessa complexidade que, em última análise, se faz a conversa que este livro nos sugere, se faz essa conversa que tem que ser travada com honestidade, se faz essa conversa que é essencial para reencontrarmos esse momento soberano que é provavelmente o debate mais importante para este século XXI, e não é por acaso que o Rui termina justamente com esse debate num livro que é extraordinariamente interessante de ler, que é um livro muito elegante, que é um livro provocador em muitos momentos, mas sempre com uma tentativa de compreender e não de repetir. É um livro que abre e que não fecha, é um livro que nos põe perante a complexidade, mesmo quando em determinados momentos nos diz que há alguma simplificação que é necessária para que possamos perceber os pontos em que nos situamos. É um livro que é feito de conversa, é um livro que é feito de complexidade, é um livro que é feito de um esforço de compreender, e é isso que precisamos se queremos readquirir um poder soberano sobre as nossas vidas, e esse é provavelmente o grande tema dos próximos anos em Portugal, na Europa e no mundo. Muito obrigado.